Ei, Deus está falando com algumas pessoas aqui. Valoriza aquilo que é seu. Sai desse nível de comparação. As comparações faz perder aquilo que nós temos de mais valor, que é aquilo que Deus nos confiou. Para de ficar comparando o que você tem com aquilo que as pessoas têm. Lucas capítulo 15. Vamos ler apenas 2 versículos. Versículo 8 e versículo 9. Lucas. Versículos 8 e versículos 9. Quem achou, diga, achei. Meia dúzia, né? 400 pessoas aqui, meia dúzia acharam. Quem achou, diga, achei. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Uma criança achou também aí. Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas e perdendo 1 dracma, não acende a candeia e não varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? E achando-a, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Esse é um texto muito conhecido, e eu quero falar hoje aqui nessa manhã sobre recuperando valores perdidos. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão perdendo valores que são essenciais para a nossa caminhada com Jesus e para a nossa caminhada como homem e como mulher de Deus. Pessoas estão perdendo literalmente seus valores. E a pergunta é: quem aqui gosta de perder? Levanta a mão. Quem gosta de perder aqui? Eu gosto. Ah, pastor, eu adoro perder. Eu gosto de perder, eu gosto de perder. Perder aquele relógio que eu ganhei, perder aquele brinco de ouro, né? Perder, eu gosto de perder. Ninguém, irmão. Na verdade, aqui, ninguém gosta de perder. Ninguém, absolutamente ninguém. E existem lições que só as perdas podem nos ensinar. Embora ninguém gosta de perder, as maiores e mais preciosas lições que nós aprendemos não são com aquilo que nós ganhamos, mas é com aquilo que nós perdemos. Agora entenda uma coisa: se você só ganha muitas coisas na sua vida, você vai deixar de aprender algumas coisas. Porque, como eu disse, né, a gente aprende muito mais com aquilo que nós perdemos do que com aquilo que nós ganhamos. E existem lições que só as perdas podem nos ensinar. Existem lições que só as perdas vão ser pedagógicas para mim e para você. Deixa eu te dar uma notícia triste aqui nessa manhã. A vida tem mais perdas do que ganho. Eu sei que é uma notícia triste, mas é uma grande realidade. A vida tem mais perdas do que ganhos. O tempo é um exemplo disso. Por exemplo, quando você começou a morrer, pastor, o dia que eu nasci. A partir do momento que eu nasci, eu já comecei a morrer. E hoje eu estou mais próximo da minha morte do que o dia que eu nasci. E se você prestar atenção, a nossa vida ela acumula 2 coisas. Aquilo que nós perdemos e aquilo que nós ganhamos, aquilo que nós conquistamos. E o que nós precisamos entender aqui, nesse domingo de Santa Ceia, é que existem perdas que são pedagógicas. Tem gente que vai passar a vida toda aqui e não vai aprender nada. Tem gente que vai estar com 50 anos de idade, com 60 anos de idade, passou por uma trajetória de vida e não vai aprender absolutamente nada. Tem gente que vai acabar a vida e ela vai chegar no final da sua vida e vai falar assim: eu não aprendi absolutamente nada. Agora, se as perdas me ensinam mais do que os ganhos, e não sou eu que digo, é a Bíblia que diz isso, Salomão, ele vai dizer o seguinte: é melhor você estar numa casa aonde há luto, do que numa casa onde há festa. Ou seja, no lugar onde há perdas, é o melhor lugar para você estar. Salomão está falando isso. Por quê? Porque ali você reflete, ali você faz reflexões, e ali você começa a avaliar: meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? É geralmente nesse momento de perda, quando alguém vai embora, parece que aquele momento é o momento que você liga o modo reflexão. O que eu estou fazendo com a minha vida? Aí você pergunta: meu Deus do céu, morreu de quê? Cara, morreu de cirrose. Bebia muito. Meu Deus, eu não posso beber. Morreu de quê? Morreu com câncer no pulmão. Estava fumando 3 maços de cigarro por dia. Meu Deus, eu não posso fumar. É num momento como esse de perda que você reflete.
É no momento de perda desse que você começa a ligar o modo reflexão. E a parábola da dracma perdida, ela está inserida num contexto que a gente chama de Lucas capítulo 15, que é a parábola do achados e perdidos. Ela está inserida onde uma ovelha se perde, aonde uma moeda se perde e aonde um filho se perde. E isso não é uma coincidência, há uma ascendência nesse ensinamento de Jesus aqui. Jesus está questionando por que anda, porque anda com publicanos, come com publicanos, entra na casa de publicanos, e ele vai ensinar essa parábola aqui, que é uma parábola onde Deus vai começar a falar sobre perdas. É a ovelha que se perdeu fora de casa, é a moeda que se perdeu dentro de casa e é o filho que se perdeu dentro de casa. A maioria das nossas perdas estão dentro da nossa casa. 3 parábolas e ela vem numa ascendência onde a ovelha se perde fora de casa, a moeda se perde dentro de casa e o filho se perde dentro de casa. Entenda uma coisa, irmão, os filhos se perdem dentro de casa. O casamento se perde dentro de casa. O relacionamento se perde dentro de casa. Nestas 3 parábolas aqui, Jesus está falando de perdas e depois aquilo que foi perdido, achado e no final tem uma festa. Agora, essas 3 parábolas aqui, elas estão numa sequência. A parábola das ovelhas, tinham 100 ovelhas e perdeu uma ovelha. Repita comigo, 1%. A parábola das dracmas, ela tinha 10 dracmas e perdeu uma. Repita comigo, 10%. E agora o filho eram 2 e se perdeu 1. Repita comigo, 50%. Agora repara essa ordem aqui de Lucas capítulo 15, porque se você perceber e se você não tratar as perdas, elas vão aumentando gradativamente. Então, o que a parábola nos ensina, e que essa ordem de 1%, 10%, 50% é, se eu não estancar isso, eu vou continuar perdendo. O ensinamento aqui é o seguinte: se eu não trabalhar bem essa questão das perdas, se eu não tratar isso, se eu não olhar isso com carinho, se eu não enxergar isso de alguma forma, eu vou continuar perdendo. Quem está comigo aqui, diga amém. Talvez Deus te trouxe aqui nessa manhã porque Ele quer estancar aquilo que você está perdendo. Talvez não sejam perdas materiais, mas são perdas de valores. Talvez não sejam perdas de valores, mas sejam perdas que você está deixando sair pelos teus dedos, e isso está acontecendo, é algo contínuo na tua vida, e você não está percebendo, mas a cada dia que passa você está perdendo. Eu conheço pessoas que durante muitos anos, elas foram perdendo os valores e os princípios da palavra que foram colocados no coração dela, e por elas não perceberem essas perdas recorrentes, constantes e permanentes nas suas vidas, elas chegaram no momento em que, quando elas perceberam, elas já tinham perdido tudo. Quem está comigo aqui, diga amém. Então essa mulher aqui, ela perde uma moeda, ela perde essa moeda de valor, um valor monetário que equivale a um dia de trabalho. E ela tinha 10 moedas, eu não sei se foi um presente, um dote, um adorno para enfeite. Essa mulher, por um descuido aqui, por um momento ela perde uma destas dracmas, ela sai à procura e ela tem certeza que ela vai achar. E é sobre isso que eu quero falar aqui nessa manhã com vocês, nesses próximos 30 minutos. O que que nós podemos aprender com essa mulher? Quando ela olha para uma situação de perda e ela fala assim: eu não quero saber, eu quero recuperar o valor que eu perdi. Eu não quero saber o que vai acontecer, mas ela tomou algumas atitudes aqui que eu e você precisamos aprender. Porque, irmão, as coisas estão de mal a pior, as coisas estão acontecendo de uma forma tão sorrateira que nós estamos perdendo e não estamos sentindo. Nós estamos perdendo e não estamos observando. Nós estamos perdendo e a sensibilidade parece que está totalmente ameaçada e nós não conseguimos ter sensibilidade para entender que algumas coisas primordiais da nossa vida estão se perdendo. Quem está comigo aqui, diga amém. Hoje Deus te trouxe aqui para estancar aquilo que você está perdendo. Hoje Deus te trouxe aqui para você recuperar aquilo que você está perdendo. Eu não sei, talvez seja a tua família que você esteja perdendo, talvez sejam os teus filhos que você esteja perdendo, talvez seja o teu casamento que você esteja perdendo, talvez sejam coisas que Deus confiou a você e você sabe que foi Deus que te confiou e você está perdendo. É com você que Deus quer falar hoje. Fala com essa pessoa que está do teu lado. Deus vai te pegar aqui hoje. O que eu aprendo aqui?
com essa mulher, irmão? O que eu aprendo com essa mulher? Quando ela está começando a entender que ela está perdendo, a primeira coisa, anota aí, irmão, para você não esquecer nunca mais: valorize o que é seu. Fala com a pessoa que está ao seu lado: valorize o que é seu. Olha aqui para mim, irmão, quantas moedas ela tinha? Repita comigo: 10. Quantas moedas ela tinha? Mas ela perdeu só uma. O que ela poderia pensar? Eu ainda tenho 9. Para que eu vou correr atrás de uma? Depois, com calma, eu procuro. Depois, quando eu tiver um tempo maior, eu invisto tempo nisso. Depois, eu volto com calma e dou um jeito nisso. Volto nesse assunto. Não. O que você aprende com essa mulher? É uma, mas é minha. Ah, mas você tem 9. Eu sei que eu tenho 9, mas eu tenho 10. Eu perdi uma e eu não vou abrir mão disso aqui. Ah, é 9. É uma só, mas é minha. Eu quero, é minha. Ah, mas é muito pouco para o trabalho que vai dar. É muito pouco para aquilo de esforço que você vai despender. Não interessa. Se é minha, eu quero de volta. Ah, não vale nada, mas é minha. Só você dá valor a isso, irmão. Ah, mas foi Deus que deu. Foi Deus que me deu. É por isso mesmo que eu quero. E eu não vou abrir mão disso. Irmão, olha aqui para mim. Anota essa frase aí. A pior dor que existe é a dor do remorso. É a dor de você falar assim: eu poderia ter tentado e não tentei. Eu poderia ter falado e não falei. Eu poderia ter pedido e não pedi. Eu devia ter procurado e não procurei. Eu precisava investir nisso e não investi. Eu precisava dedicar mais tempo para isso e não dediquei. Eu poderia fazer, mas não fiz. Eu poderia falar, mas não falei. Eu poderia abraçar e me distanciei. Eu poderia perdoar e não perdoei. Eu poderia me reconciliar e não me reconciliei. Eu fui deixando, perdi, tá, não quer falar, não fala. Não quer chegar, não chega. Não quer vir na minha casa, não vem. Ela perdeu uma moeda. Ela tinha mais 9, mas ela falou assim: eu vou valorizar o que é meu. Eu não vou abrir mão daquilo. Ei, irmão, entenda uma coisa. Por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? Por que os mortos recebem mais flores do que os vivos, meu irmão? Porque há mais remorso do que gratidão. Aí na hora do enterro, aí você leva lá flores. Pô, poderia ter falado, não falei. Poderia ter vivido, não vivi. Poderia ter beijado, não beijei. Poderia ter abraçado, não abracei. Poderia ter me reconciliado, não me reconciliei. E aí você perde, mas é uma coisa para você insignificante. É uma coisa que para você nesse momento não diz muita coisa, mas vai fazer falta para você. A palavra de Deus para mim e para você nessa manhã é: valoriza aquilo que é seu. Valoriza, não abre mão, não negocia, não posterga, não procrastina, não empurra para frente. A Bíblia vai dizer que Esaú chega com fome, Jacó faz uma proposta: me dá tudo o que você tem por um prato de lentilha, eu quero a sua primogenitura. E a Bíblia vai dizer que Esaú troca a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. Valorizou o que Deus deu para ele? Valorizou o que Deus deu para ele? Mas tem um homem na Bíblia chamado Nabote, e eu gosto de Nabote. Mora do lado do palácio de Acabe. Acabe olha para a vinha dele e fala assim: gostei da tua vinha, me vende. Vendo não. Eu quero. Não vou te dar não. Mas eu sou o rei. Você pode ser até o rei de tudo, mas aquilo que Deus me deu, eu não abro mão. Jezabel fica louca, endemoniada, manda matar Nabote. Nabote morre, mas não negociou e não perdeu aquilo que Deus confiou para ele. Esse grau de capacidade que nós temos que ter de não negociar aquilo que Deus te dá. Mesmo quando você recebe propostas maravilhosas e tentadoras, como Nabote recebeu. Ei, irmão, olha aqui para mim. Valorize o que Deus te deu. Fala com a pessoa que está do seu lado. Valorize o que Deus te deu, meu irmão. Ah, pastor, a casinha é pequena, mas a casinha é pequena, mas é sua. Ah, pastor, mas minha casa é humilde, mas é sua. Ah, pastor, estou com aquele Fiat 147. Ei, irmão, é Fiat 147, mas é teu. Valoriza o que você tem.
Você tem que valorizar o que é seu. Ah, pastor, meu marido está com barriguinha, mas é teu. Ah, pastor, minha esposa começou a aparecer umas estrias. Ei, irmão, apareceu estria, mas a mulher é tua. Para de valorizar, irmão, aquilo que não é teu, em detrimento daquilo que é teu. Para de sempre achar a síndrome da grama do vizinho, que é mais verde do que a tua. Não, porque a grama do vizinho é melhor. Porque o marido da vizinha, porque a esposa da vizinha, tem problema lá como tem problema na tua casa. Você tem que valorizar aquilo que é seu. Ei, Deus está falando com algumas pessoas aqui. Valoriza aquilo que é seu. Sai desse nível de comparação. As comparações faz perder aquilo que nós temos de mais valor, que é aquilo que Deus nos confiou. Para de ficar comparando o que você tem com aquilo que as pessoas têm. Não importa para você, mas para mim importa. Eu vou valorizar aquilo que Deus me deu. Eu valorizo tudo aquilo que eu tenho, aquilo que Deus me confiou. Eu vou valorizar. Segunda coisa que eu aprendo com essa mulher aqui. Reconheça se você perdeu. Fala com a pessoa do outro lado, reconheça. Se você perdeu. A Bíblia diz que ela buscou, não procurou. Irmão, há uma diferença entre procurar e buscar. Buscar é ter certeza que está lá. E quando quiser, vai lá e pega. Ela buscou, ela não procurou. Ela poderia falar, quando eu precisar, eu vou lá e pego. Será que nós não precisamos olhar no espelho e perceber que tem alguma coisa errada com a gente? Será que a gente não precisa falar como essa mulher aqui? Reconhecer que eu estou perdendo algumas coisas? Reconhecer que eu não sou mais quem eu era? Reconhecer que eu não tenho mais a mesma entrega que eu tinha antes? Reconhecer que eu não leio mais a Bíblia como eu lia antes? Reconhecer que eu não oro mais como eu orava antes? Reconhecer que eu não jejuo mais como eu jejuava antes? Reconhecer que eu não sirvo mais como eu servia antes? Reconhecer essas coisas. Eu amo isso aqui porque essa mulher, ela reconhece que ela perdeu. Eu me lembro de Moisés. Quando Moisés saía da tenda, o rosto de Moisés brilhava. E ele colocava aquele véu. E quando olhavam para Moisés e viam ele com o véu, que todos pensavam, meu irmão, está cheio de brilho. Está cheio da glória de Deus. Está cheio da presença de Deus. Mas o rosto de Moisés não estava mais assim brilhando. E todos achavam que ainda tinha brilho. O brilho foi embora há muito tempo. O brilho já tinha saído, mas as pessoas não percebiam isso. Olha aqui para essa história, para as vizinhas. Ela tinha 10 dracmas, mas na verdade ela só estava com 9. A verdade verdadeira é que ela já não tinha mais. Ei, meu irmão, infelizmente há pessoas que são assim. Estão vivendo daquilo que já se foi. Vou repetir. Existem pessoas que estão assim. Estão vivendo daquilo que já se foi. Olham para você. Você tem cara daquilo que você era, mas no fundo você não é mais, porque você não tem. Não tem mais. Se perdeu. Até quando, querido, você vai sustentar uma vida que você não tem mais? Até quando você vai sustentar uma espiritualidade que não existe mais? Até quando você vai sustentar algo que você não tem mais? Ei, a palavra aqui não é apenas você reconhecer que você não tem mais, mas é você fazer o caminho de volta e falar assim, eu vou reconhecer que eu perdi e vou recuperar os valores perdidos. Eu não abro mão da minha comunhão, eu não abro mão da minha intimidade, eu não abro mão daquilo que Deus me chamou para fazer. Tem alguém comigo aqui nessa manhã para entender o que Deus está falando com você aqui? Ei, querido, Deus está falando com algumas pessoas aqui nessa manhã. Não dá mais para você apresentar uma coisa que não existe. Isso, em outras palavras, se chama hipocrisia. Até quando, irmão, você vai sustentar uma vida que você não tem mais? Essa manhã é uma manhã de você reconhecer que perdeu. E essa é a primeira fase do processo de volta da restauração. Pessoas que não aceitam fatos, pessoas que não aceitam realidades, pessoas que não querem encarar o que está acontecendo. Deus te chamou aqui, sabe por quê? Porque Ele quer que você saia dessa vida hoje. Você vai parar de perder e você vai começar a recuperar aquilo que você perdeu.
Eu quero liberar essa palavra profética para você aqui. Você vai voltar a orar como você orava. Você vai voltar a ler a palavra como você lia. Você vai voltar a jejuar como você jejuava. Você vai voltar a servir como você servia. Ei, o que Deus está falando com você é o seguinte: dá tempo de buscar, dá tempo de recuperar, dá tempo de você viver tudo aquilo que você precisa viver. Ainda está no tempo de Deus, ainda está no tempo de você recuperar o tempo e o valor perdido e falar: Deus, eis-me aqui, eu quero voltar a ser quem eu já fui e vou voltar a ser ainda melhor do que eu era. Ei, querido, anota essa frase aí, ó. O processo de restauração só acontece quando eu reconheço. Você quer restauração? Reconheça. Eu preciso mudar. Eu preciso achar aquilo que eu perdi. Terceira coisa, para você entender que Deus está falando conosco aqui nessa manhã: identifique onde você perdeu. Fala com a pessoa que está ao seu lado: identifica onde você perdeu. Olha aqui para mim, irmão. Ela foi na casa da vizinha procurar moeda. Ela foi na escola procurar moeda. Ela foi na igreja procurar moeda. Aonde ela procurou? Ela procurou na casa. Por quê? Porque ela tem consciência de onde ela perdeu. Ei, irmão, eu amo isso aqui. Por quê? Porque você não vê essa mulher fazendo algo que muitas pessoas fazem no século 21. E o que é? Ah, eu perdi, não tem problema não. Eu vou compensar essa perda com alguma coisa. Vai doer um pouquinho, mas é para te curar. Ah, eu perdi, não tem problema não. Eu já sei o que eu vou fazer para substituir isso aí. Ei, querido, não dá para substituir uma necessidade pela outra. Vou repetir, não dá para você substituir uma necessidade pela outra. Não dá para você preencher perdas com ganhos em outras áreas. Isso é manipulação. Isso é você fazer alguma coisa que não vai resolver o teu problema. E aí são as famosas substituições. Eu perdi isso, mas com essa perda aqui, eu te dou isso aqui. Eu conheço um casal que eu tratei eles durante muitos anos. Infelizmente, eles se separaram. E o marido uma vez conversou comigo, o ex-marido conversou comigo e falou assim: pastor, eu era o cara das substituições. Eu não tinha tempo, mas trazia presentes. Eu trabalhava muito. E uma forma de compensar a minha ausência era dando presente. Durante muito tempo, eu consegui levar o meu casamento assim com a minha esposa. Só que chegou um determinado momento que a minha esposa entendeu e ela me traiu. As minhas filhas perceberam isso, depois que já estavam adolescentes. Enquanto crianças, eu ainda conseguia fazer as substituições. Mas depois que elas cresceram, não deu mais. Esse casal está separado. Ele casou de novo, ela casou de novo. Mas eu nunca mais me esqueci daquelas palavras. Porque Deus estava usando aquela ovelha para falar comigo. Não dá para você trabalhar com substituições. Substituir uma necessidade pela outra. Não dá, irmão. Foi aqui, eu preciso reconhecer, identificar o que aconteceu e trabalhar naquilo. Quem está comigo aqui, diga amém. Não dá para você ficar substituindo um problema pelo outro, uma solução para um outro tipo de problema. Deus está falando contigo: resolve esse problema. Se o problema é a ausência da presença, se o problema é a ausência da presença, não é presente. Gostei desse negócio, gostei, Se o problema é a ausência da presença, não dá presente. Se o problema é diálogo, não dá paliativos de conversa. Senta, olha olho no olho e fala. Para de ficar substituindo. Isso vai dar BO para você lá na frente. Vai dar problema para você lá na frente. Por que a maioria dos casais estão se separando com 50 e com 60 anos? Acumulou, somatizou, acumulou. Chega um momento que não dá mais. Por quê?
Porque foram as famosas substituições. Vivendo substituindo, vivendo e substituindo, vivendo e substituindo, não senta para tratar, não senta para falar, não senta para resolver. Ah, estamos com problema, vamos na praia? Ah, estamos com um problema com nossos filhos, vamos levar eles para passear. E você não resolve. Irmão, estou sentindo Deus aqui nessa mensagem. O silêncio é de velório, mas eu sei que você está prestando atenção no que eu estou falando. Fala com a pessoa que está ao seu lado. Não dá para substituir. Tem que reconhecer. Identificar aonde você perdeu. Lembra lá de 2 Reis capítulo 6? Os moços das escolas dos profetas falaram com Eliseu, vamos até o Jordão, vamos cortar algumas vigas, porque esse lugar está estreito para nós. A intenção era boa, era uma intenção de expansão, de crescimento. Mas quando eles chegam lá no Rio Jordão, diz a palavra do Senhor, que o machado, que era a ferramenta para que o crescimento acontecesse, caiu. E é um dos filhos dos profetas diz, meu Senhor, ele era emprestado. E aí Eliseu vai fazer uma pergunta que eu e você precisamos fazer. Olha o que Eliseu pergunta. Onde caiu? Vou repetir de novo, porque o download aqui, eu sei, a internet está difícil. Eliseu perguntou assim para ele, onde caiu? Me mostra o lugar aonde ele caiu. E uma coisa que me chama a atenção nesse texto, irmão, sabe o que é? É que Eliseu é rápido, ele fala assim, aonde caiu? Fala rápido. Porque quanto mais rápido a gente identificar onde é, mais rápido a situação vai se solucionar e se regularizar. E aí aquele homem leva o profeta e fala assim, caiu aqui, foi aqui que caiu? Então aonde caiu é que o milagre vai acontecer e é que o sobrenatural de Deus vai se manifestar. O sobrenatural de Deus não se manifesta na substituição. O sobrenatural de Deus vai acontecer aonde de fato aconteceu o problema. Você está entendendo o que Deus está falando contigo nessa manhã? Deus está falando, identifica, mostra onde está o problema e resolve. Fala com a pessoa que está do seu lado, resolve. Quarto lugar. E eu estou caminhando para o final. Você quer recuperar valor perdido? Quem quer recuperar valor perdido aqui? Só quem quer recuperar. Levanta a mão e deixa eu ver, meu irmão. Quem quer recuperar valores perdidos aqui? Então aprenda uma coisa nessa manhã. Não tenha medo da luz. Fala com a pessoa que está do seu lado. Não tenha medo da luz, irmão. A primeira coisa que essa mulher faz, quando ela perde o valor, a Bíblia diz, qual a mulher que perdendo a sua dracma, não acende a candeia. A primeira coisa que essa mulher fez, ela acendeu a luz, mas para algumas pessoas, acender a luz gera desconforto. Por quê, pastor? Porque a luz mostra a sujeira. A luz mostra onde está desorganizado. A luz mostra aquilo que está em desordem. A luz mostra, a luz, ela entrega. A luz, você consegue enxergar claramente. Por quê? Porque a luz mostra o lugar que está desorganizado. Mas o que mais me chama a atenção dessa mulher é que ela não tem medo de acender a luz. Porque a luz mostra o que as trevas escondem. Eu vou de novo, irmão. Porque a luz mostra o que as trevas escondem. Quando a luz chega, as trevas têm que sair. Vou repetir de novo. Quando a luz chega, as trevas têm que sair. Essa mulher falou, perdi, eu vou acender a luz. Por quê? Porque onde a luz, as trevas têm que bater em retirada. Querido, Deus está falando com algumas pessoas aqui, começou a perder. Ei, não tenha medo de acender a luz. Não tenha medo de trazer luz para a tua casa. Não tenha medo de trazer holofote para a tua casa. Não tenha medo de trazer às claras aquilo que você perdeu. Por quê? Porque a luz vai dissipar as trevas. Eu amo Gênesis 1, versículo 2, que fala assim, e a terra era sem forma e vazia.
E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que boa era a luz. E Deus fez separação entre a luz e as trevas. Agora, irmão, por que essa mulher varreu? A Bíblia diz: qual é a mulher que não perde a sua dracma? E acendendo a candeia, pega a sua vassoura e varre. Eu acho isso aqui interessante, por quê? Porque a luz mostrou o que estava sujo. Eu acho isso aqui interessante, irmão. A sujeira só sai quando a luz chega. Fala com essa pessoa do teu lado aí, fala com ela assim, olha, a sujeira só sai quando a luz chega. Agora o que me chama a atenção aqui, irmão, é que essa mulher sabe onde está a candeia. Ela sabe como acende. Ela sabe, é ali que é o interruptor. Estou dando aqui, estou contextualizando. Ela vai lá e fala assim: é aqui que eu vou acender. E quando eu acender isso aqui, a luz vai vir. E essa luz vai me ajudar a encontrar aquilo que eu perdi. O nosso interruptor é Jesus, irmão. Jesus é a luz do mundo. E aquele que anda nele não anda em trevas. Tem alguma coisa que se perdeu na sua casa? Não tenha medo de acender a luz. Você sabe onde é o interruptor. Você sabe o caminho que você tem que fazer para que essa luz seja acesa. Pastor, o que significa a candeia? A candeia é a própria Bíblia. Salmo 119, 105 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a palavra, irmão. Quer acender a candeia? Abre a palavra, leia a palavra de Deus. A Bíblia diz que os olhos são a candeia do corpo. Ela acendeu a candeia como se dissesse: eu vou abrir os meus olhos. E a luz do Espírito Santo, irmão, começa a mostrar, começa a fazer como holofote no lugar que ela perdeu. Se você quer encontrar o que você perdeu, você não pode ter medo da luz, você não pode ter medo da verdade. Por quê, pastor? Porque é a verdade que liberta.